E aí pessoas, a paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o Guilherme Góes, do seu canal preferido no YouTube, Estudando a Bíblia com Guilherme Góes. E pessoas, sim, o título do vídeo é esse, Como Levar uma Pessoa para o Inferno. Por quê? Porque hoje faremos o primeiro vídeo da análise das cartas de um diabo ao seu aprendiz. Como sempre eu costumo afirmar para vocês, reiterar que o objetivo desse canal é fazer uma análise cristã da cultura em geral. E assim, as cartas de um diabo ao seu aprendiz são uma das peças da literatura cristã que eu acho que são, sim, totalmente incríveis. Bem, primeiramente, uma coisa que a gente deve analisar, que já o próprio autor, C.S. Lewis, deixou bem claro no começo da sua obra, é que o diabo ele é mentiroso por essência e que ele mente até mesmo quando ele está falando de si mesmo. Aqui eu creio que o C.S. Lewis achou um jeito de se esquivar de certas críticas por algumas pequenas falhas teológicas que pudessem aparecer na obra dele, e de fato aparecem algumas coisinhas pontuais, tá, que a gente pode analisar. Mas ainda assim, cara, a obra é um negócio espetacular. E essa primeira carta, inclusive, que será a primeira que nós vamos analisar hoje, ela conversa muito com a nossa sociedade atual, e provavelmente você mesmo já deve ter caído, né, nessa cilada do inimigo muitas vezes. Bem, o que é que ele fala aqui, cara? Ele fala um negócio aqui muito interessante. Eu fiz aqui umas anotações, tá? E até coloquei alguns trechos da própria carta para que a gente possa estar seguindo. Primeiramente, Maldanado, que é o diabo velho, ele expõe que a argumentação não é a melhor forma de manter alguém longe de Deus. E aqui a gente já vê uma coisa que, por exemplo, o nosso maior filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, explicava muito bem que quando ele criticava o uso do termo doutrinação para se referir à educação brasileira, que a educação brasileira seria uma coisa doutrinadora, etc. Por quê? Porque não existe uma doutrinação real dentro da educação brasileira, que a gente sabe que é uma coisa ela é feita para dar errado, entendeu? Uma coisa que é feita para dar errado e que é algo totalmente idiotizante. Mas assim, o que é que acontece ali? Existe totalmente uma cisão dentro do que é ensinado. Tipo, você só ensina um certo viés, só ensina um certo ponto de vista, você impede a pessoa de conseguir fazer a triangulação. Porque, imagina assim, cara, nós somos seres humanos, né? A gente tem uma visão binocular e a gente tem uma visão binocular, e os nossos olhos eles são voltados para frente. Por que isso? Eles funcionam desse jeito para que a gente consiga ter uma visão 3D. A gente consegue enxergar altura, largura e a gente consegue enxergar profundidade. Se a gente tapar o nosso olho, a gente tentar enxergar com um olho só, a gente até tem uma ilusão de estar enxergando profundidade, mas na verdade a gente só está enxergando altura e largura. Tanto que fica ligeiramente difícil de você encostar os seus dois dedos assim, porque você não perde muito da noção da distância. E se você só ensina um único ponto de vista, você acaba limitando a capacidade das pessoas de conseguir entender o que de fato está acontecendo, qual é a proximidade das coisas. E, na verdade, cara, nem é totalmente um único ponto de vista que é ensinado na educação brasileira. A gente sabe que é uma parte de um ponto de vista bem específico, né? E eu acho algo interessante, por exemplo, que aquele olho, né, aquela simbologia que a gente vê naquela manifestação religiosa que nós cristãos sabemos bem qual é, ele sempre é um olho esquerdo, se você reparar. Isso não é, assim, né, convenhamos. Então, tipo assim, não existe argumentação dentro daquilo que o diabo ele te propõe. E aqui, tipo assim, tem uma citação do livro que ele diz o seguinte, né, se referindo ao Vermelhinho, falando aqui com o Vermelhinho, que é o sobrinho dele. Assim, esse vídeo tá cheio de spoilers, tá, gente? Então, quem é spoilerfóbico, vaze daqui e valeu o Carta de um Diabo ao seu aprendiz. Seu homem
está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando sobre a sua cabeça. Na verdade, isso é uma coisa que acontece demais. Isso é uma coisa que acontece demais. É aquilo que o próprio George Orwell chamava de duplo pensar dentro do seu livro, quando a pessoa ela consegue acreditar em sentenças opostas ao mesmo tempo. Cara, uma coisa que a gente pode usar como um bom exemplo hoje em dia, que é uma coisa que é muito nítida, eu poderia entrar em exemplos mais polêmicos. Eu como cristão e estou mais ligado à versão mais conservadora, né, aquilo que é conhecido popularmente como protestantismo, tenho alguns pontos a levantar a respeito de certos modos que me parecem um duplo pensar muito explícito dentro de certas vertentes do cristianismo, mas que eu não vou expor aqui, porque eu acho que não cabe ao momento. Mas, por exemplo, cara, hoje em dia é muito comum a relativização da verdade. As pessoas dizem assim, não existe verdade absoluta, cada qual tem a sua verdade. Você acredita numa coisa, eu acredito em outra, e tá, no final das contas, todo mundo certo, beleza. Mas ao mesmo tempo você vê a militância dessas mesmas pessoas contra aquilo que eles chamam de fake news, estrangeirismo tosco e nojento. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, o que seria a fake news? A fake news nada mais é, no nosso bom português, uma mentira. Qual é o antônimo de mentira? Verdade. Então, cara, assim, pensa comigo, para que exista mentira, não é necessário que primeiro exista a verdade? Aí o cidadão, ele é capaz de afirmar essas duas coisas e ele, em nenhum momento, ele pensa que ele está acreditando em duas coisas contraditórias. Não existe verdade e existe fake news. É isso que ele está pensando. O duplo pensar, o negócio escrachado assim desse jeito. Certa vez eu até escutei uma certa pessoa dizendo assim: gente, eu não acredito em Deus porque ele foi muito mal comigo. Só para vocês terem uma ideia, assim, que cara, escolha suas batalhas. Ou você acredita em Deus ou você não acredita, né? Pela caridade. Então, assim, são esse tipo de coisa que o diabo ele tenta colocar dentro da cabeça da pessoa. Ele não quer, de forma nenhuma, que você seja uma pessoa livre, que você seja uma pessoa inteligente, que você seja uma pessoa esclarecida. Inclusive, cara, eu sou muito contra o título de intelectual ou o reconhecimento da intelectualidade de ateu. Porque o ateu, cara, tipo assim, o filósofo ateu ou qualquer tipo de pseudo-título assim, qualquer tipo de título desse que você dê a uma pessoa que não acredita em Deus, primeiramente, cara, você tem que ver que ele está negando a realidade, ele está negando a filosofia, está negando a filosofia. Só você estudar como é que a tradição socrática, a tradição platônica, os escritos de Aristóteles, os grandes filósofos da história da humanidade, a própria noção trazida por Boécio do que seria a finalidade da filosofia, buscar a Deus. Então, assim, cara, o ateu, ele pode até ter um conteúdo ali. Ele pode ter um conteúdo, mas ele não tem sabedoria. Então, assim, vamos continuar. Aqui é outra citação dele, né? Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou ultrapassadas, ou práticas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não um argumento. Não é o argumento que importa para Satanás. Ele quer levar as pessoas para o inferno, gente. Ele quer levar as pessoas para o inferno. Então, tipo assim, no que ele puder fazer para destruir dentro da tua cabeça a verdadeira dualidade, né, entre verdade e mentira, e te fazer julgar todas as coisas, não como sendo verdadeiras ou falsas, mas por qualquer outro tipo de jargão, fazer você pensar em slogans, né, como era bem descrito no 1984, ele vai fazer isso daí mesmo. Gente, Satanás, ele não quer que você pense em questões universais. Essas coisas, elas te afastam do caminho do inferno, né, por assim dizer. Ele não quer que você pense nessas coisas, ele não quer que você pense na bondade, ele não quer que você pense
no que é realmente verdadeiro, no que é belo. Ele não quer que você pense na justiça. Ele não quer que você pense em nenhuma dessas coisas, assim, que hoje em dia a gente vê que são até muito criticadas, né? Você pode até dizer, não, já vi gente dizendo esse tipo de coisa, que o verdadeiro marco da filosofia foi a separação do material e do abstrato, entre a metafísica e o materialismo. Porque o material é realmente aquilo que existe. Enquanto, se a gente for tentar levar a discussão apenas para um lado metafísico, a gente pode ficar fumando maconha aqui o dia todo. É um negócio louco, mais ou menos desse jeito, sabe, gente? Cara, até nas próprias Sagradas Escrituras, a gente vê que, por exemplo, quando o texto diz que aquilo que existe não foi feito do que é aparente, você pode interpretar isso de várias formas, né? Inclusive, o pastor Daniel Lopes, intelectual brasileiro, que eu admiro bastante, já dizia que existe uma probabilidade de que esse texto estivessem falando do mundo quântico, né, subatômico. Ele entende muito dessas coisas bem melhor do que eu. Isso não é minha área de especialidade e o conhecimento que eu tenho dessa área é realmente muito limitado. Não tenho o direito de dar opinando ou estar dando pitaco aqui para com vocês sobre essa área em específico. Mas assim, eu entendo que talvez os dois estejam certos, né, nesse sentido, que aqui o versículo bíblico está falando realmente de uma realidade transcendente, de uma realidade metafísica dos primeiros conceitos, não é? Porque realmente isso é uma parte que ela não só ela é universal, como ela é eterna. E a gente entende isso dentro da filosofia muito bem. Inclusive, toda religião, ela precisa de uma base metafísica, ela precisa dessa base metafísica. E quando você tenta abolir totalmente a metafísica, o que você está tentando fazer é abolir a religião, de certa forma, está tentando mexer nessa pedra angular, né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente vê que é algo diabólico. Eu expliquei melhor sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Thomas Hobbes, vou deixar aqui nas celas finais para vocês assistirem depois, porque realmente está uma coisa muito boa, um conteúdo muito que vai agregar bastante aqui ao conteúdo desse vídeo. Outra citação de Satanás, ele disse que graças aos nossos processos que colocamos em ação dentro dos séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido, quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persistem em incutir neles a banalidade das coisas. E aqui ele realmente está falando daquilo que eu estava explicando aqui, né? De que Satanás ele quer que a sua cabeça fique materialista, que até se possível, cara, que a sua própria fé ela se torne materialista. E é uma coisa que a gente vê, por exemplo, né? Hoje em dia o pessoal se identifica com a mãe terra, com as coisas assim. Eu acho só as bizarrices, né, do mundo contemporâneo, que são coisas que a gente sabe muito bem que são diabólicas. E eu acho engraçado que essas mesmas pessoas que se entregam a isso, se bem que isso é já até uma maldição que está bem expressa na Bíblia, porque não buscaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a paixões infames para fazerem aquilo que não convém. Ou seja, gente, vamos tentar entender aqui direitinho. Existe uma afetação na sociedade atual pelo conhecimento. E muitas vezes a gente vê que aquilo que é ostentado como conhecimento nada mais é do que um simulacro. Porque aquela pessoa mesma que se diz muito intelectual, que se diz muito estudiosa, muitas vezes ela nem sequer leu um livro sequer sobre aquele assunto que ela está dando ali uma porrada de palpite. E isso é algo que, assim, eu vou sempre dizer aqui para vocês, gente, a realidade, ela é superior à aparência. A realidade é superior à aparência e eu jamais vou aparecer, por exemplo, aqui no canal, dando um monte de pitaco sobre coisas que eu não sei. E, inclusive, eu estou sempre indicando para vocês canais de pessoas que são mais inteligentes do que eu, como o professor Guilherme Freire, como o pastor Daniel Lopes, o pastor Lamartine Porcela, pessoas nesse calibre. Por quê? Porque eu sou apenas um curioso, tá? Eu fico lendo os livros, eu fico vendo
fazendo cursos, eu fico tentando estudar as coisas aqui do meu modo, tentando agregar em mim mesmo a maior parte de conteúdo, de conhecimento que eu consegui e transmitir isso para vocês. Mas eu nunca vou estar aqui com a pretensão de estar me fazendo de um baita de um intelectual, me fazendo de uma pessoa que é especialista em X ou Y, porque eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou, e ainda que eu consiga, às vezes, transparecer, e assim, cara, você fazer isso macaqueando uma linguagem aqui, é até muito simples, né? Você se passar por um intelectual, se passar por um perito em qualquer que seja, em qualquer assunto que seja, tem muita raiva que passa essas motos. Assim, cara, é algo que é muito simples. É algo que é muito simples. Mas realmente, a realidade ela é superior à aparência e Satanás ele não quer que as pessoas de fato se tornem intelectuais. Elas querem que elas fiquem nessa frescura. Ele não quer que você estude de verdade, ele não quer que você leia obras científicas de verdade. Gente, entenda aqui uma coisa. Essa dualidade entre ciência e entre fé e razão, entre ciência e cristianismo, isso é tudo falso, é tudo mentira, é coisa do capeta. É coisa do capeta que ele tenta colocar na tua cabeça. A gente já vê, por exemplo, aquela pregação que ficou muito famosa do pastor, cara, Ricardo Braga, o famoso pastor Sepacol. Ele é biólogo, o cara é biólogo, e assim que ele se converteu, segundo o que ele disse, ele passou uma noite toda lendo a Bíblia, e ele foi dar uma aula no dia seguinte na escola, ou era na universidade, que eu não me lembro direto onde é que ele trabalhava naquela época, e ele foi comparando os textos de Gênesis com o conteúdo do livro didático que ele estava ensinando. E, cara, tava tudo de acordo com o que estava escrito na Bíblia. Então, assim, a ciência, ela é o estudo, ela é o estudo das coisas físicas, né, das coisas materiais. E todas elas foram criadas por Deus. Os antigos, eles já entendiam, e assim era que eles faziam ciência antigamente, que o mundo todo, toda a criação é como se fosse uma pintura, é uma obra de arte das mãos de Deus. E se a gente estudar a natureza, se a gente estudar as coisas criadas, a gente pode entender várias coisas, a gente pode acabar aprendendo muito sobre o criador delas. Então, era isso que os antigos eles entendiam. E, assim, houve um esforço realmente de Satanás, houve um esforço do inferno inteiro para que essa noção ela fosse destruída dentro da sociedade. E aí a gente vê um monte de loucura acontecendo, de doutrinas demoníacas, como está escrito nas Sagradas Escrituras, de sofismas, como foi pregado por Paulo, no caso, como foi predito por Paulo, né, que aconteceriam nos últimos dias, para tentar desviar as pessoas do conhecimento da verdade. Porque os antigos, cara, eles eram... Você vê, por exemplo, cara, o tanto de cristão cientista que não existia. Por exemplo, o pai da genética, Mendel, era um padre. Para você ter uma ideia. Então, assim, são coisas que elas podem... elas não foram feitas para estarem em conflito. O negócio é que a ciência ela não pode invadir o campo da fé. Porque a fé, ela vai para além. Tipo, olha, se você for tentar entender aqui o conceito de Deus, principalmente Deus cristão, Deus ele é transcendente, ou seja, ele vai para além do universo, ele abrange o universo. Então, assim, você não consegue pegar Deus e colocar num laboratório e examinar Deus. Não tem como. Isso é algo impossível. Então, o conceito de Deus é algo que foge do escopo da ciência. Realmente, a ciência não pode provar que Deus existe, mas ela também não pode provar que Deus não existe. Isso é uma coisa que deveria ser evidente para todo mundo, né? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu peço para vocês que você deixe o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que vocês possam receber os próximos vídeos dessa série, que vai ser... Eu acredito que vai ser uma série que vai agregar muito ao seu conhecimento. E assim, tchau e amém.